Olá, hoje eu vou gravar o terceiro vídeo da semana. Vídeo muito importante. Uma das frases que eu aprendi na minha vida, uma das frases que eu ouvi na minha vida, que é das mais importantes. O título deste vídeo vai ser: o primeiro controle é, sem contradita, o da razão. Quem sabia que Kardec recebeu comunicações de cerca de 1000 centros espalhados pelos diversos pontos do globo? É sobre isso que eu vou falar. Esta frase que eu vou falar, sobre a qual eu vou falar de novo, faz parte do primeiro trecho do vídeo sobre a mensagem do Evangelho desta semana. Então, esse é o terceiro vídeo, quem pegar o primeiro vídeo desta semana, logo no começo eu leio esta frase. É um trecho maior, né? Mas eu leio esta frase. E foi uma frase dita por Allan Kardec. Allan Kardec, né, que quem já leu a biografia dele, quem viu meu vídeo, eu tenho vídeo falando sobre a biografia dele, né, sabe que o nome dele não era Allan Kardec. Ele teve esse nome numa encarnação anterior, que ele foi um sacerdote druida. Ele era francês, né? Alguns chamavam ele de Rivail, não sei se a pronúncia francesa é essa. Acho que não deve ser, mas eu não sei qual é. Denisard, né? Ele disse esta frase. Então a primeira conclusão que nós tiramos disso: as pessoas que criticam o Espiritismo são ou pessoas muito ignorantes que não conhecem nada sobre o Espiritismo, que não leram nada sobre o Espiritismo, ou são pessoas mal intencionadas, pessoas que querem denegrir o Espiritismo, né? Há pessoas que se dizem cristãs, mas na realidade não são. Porque a partir do momento que nós temos preconceito com outra crença e tentamos denegrir esta outra crença, nós não somos cristãos. Não somos nem pessoa de bem. Uma das primeiras conclusões de Denisard, né, que conhecemos hoje por Allan Kardec, uma das primeiras conclusões dele foi que o primeiro controle é, sem contradita, o da razão. Falando em outras palavras, tudo deve fazer sentido. Tudo nós temos que entender. Se não faz sentido e nós não entendemos, é melhor deixar para lá. É melhor deixar quieto, né? Quantas doutrinas religiosas ou filosóficas ou científicas que têm esta característica? Quantas? Né? Poucas. A maioria são feitas de rituais e crenças que não têm sentido. Muitos dizem, né, que a fé
tem que fé é fé, não tem nada a ver com raciocínio. É um erro. A fé tem que ser raciocinada, né? E isto que eu falei até agora, como por exemplo a imortalidade da alma. Vou dar outro exemplo. A imortalidade da alma. Desde os povos mais antigos existe a crença na imortalidade da alma. Não exatamente como a reencarnação no espiritismo, né? Mas muitos povos acreditavam na imortalidade da alma, na sobrevivência da alma. Crença nova é acreditar em uma vida apenas. Isto sim foi inventado, né? Imortalidade. Algumas pessoas, ou muitas pessoas, dizem que o espiritismo inventou a reencarnação, a imortalidade da alma, a sobrevivência da alma. Não. Por isso que eu faço estes raciocínios. Por isso que eu trouxe aqui esta frase de Kardec, que o primeiro controle é sem contradita o da razão. O espiritismo é totalmente baseado na razão, totalmente baseado na ciência. É uma filosofia que responde logicamente muitas questões. Só diz o contrário quem nunca estudou o espiritismo. E mesmo entre os espíritas, poucos estudaram. Então, bom, vou à segunda parte, que é muito interessante. Poucas pessoas sabem disso, mesmo entre os espíritas. É uma parte que está no Evangelho também, né? Lá Kardec afirma que ele estudou comunicações de cerca de 1000 centros espíritas. Ou seja, o espiritismo não foi inventado da cabeça de Kardec, ele criou como muita gente acha. Apesar que são pessoas muito ingênuas e pessoas que nunca leram nada de espiritismo, né? Mas não é à toa que o espiritismo tem 3 aspectos: o aspecto religioso, o aspecto filosófico e o aspecto científico. Já falei em outros vídeos e vou repetir aqui: a mediunidade e a reencarnação são comprovadas cientificamente. Até hoje há pessoas que estudam. É que nenhum padre vai falar na igreja sobre isso. Nenhum pastor vai divulgar isso numa igreja evangélica. Mas se as pessoas pesquisarem, se lerem, há muitos livros bons sobre isso, né? William Crookes, que também viveu no século XIX, era inglês, né? Era físico e químico. Ele estudou a doutrina espírita. Estudou porque queriam comprovar que o espiritismo não era sério, era bobagem. E ele chegou a outra conclusão. O livro Kate King, de Wallace Rodrigues, fala sobre isso. É um livro muito bom. Bom, por que tudo isso? Por que essas conclusões? Razão, ciência e verdade estão relacionadas? São conceitos relacionados? São totalmente relacionados. Totalmente. Então não adianta querermos falar, isso daí não está certo, isso está errado. Aí eu lembro de outro vídeo que eu já gravei, né? O certo deixa de ser certo porque você ou eu achamos que está errado? Não. O que determina o certo? A razão, a ciência, né? A ciência está relacionada à razão, e a verdade.
E como nós sabemos o que é verdadeiro, o que é verdade? É aquilo que tem razão, é aquilo que é aquilo no que nós podemos raciocinar e percebermos sensatez. Então é fácil, não é difícil. Então, novamente eu leio a frase de Denizar, a frase de Allan Kardec, que é uma frase muito importante. Todos deveriam ter essa frase como base, né? O primeiro controle é, sem contradita, o da razão. Então, o primeiro controle. A fé deve ser raciocinada, né? Há muitas pessoas que se dizem que são espíritas, mas não são. Elas conservam ainda resquícios católicos, né? Pessoas que fazem Ave Maria, né? Que rezam a Ave Maria, que não é uma prece dita por Jesus. Jesus ensinou o Pai Nosso como a prece que deveria ser feita. A Ave Maria foi criada pelos homens, pelo catolicismo, né? Há pessoas que se dizem espíritas e têm imagens em casa, né? Nada disso foi ensinado por Jesus. Imagem, inclusive, foi condenada por Moisés. É que a igreja mudou os 10 mandamentos, né? Então as pessoas não estudam. A fé, repito, a fé deve ser raciocinada. O primeiro controle é, sem contradita, o da razão. Devemos fazer como Kardec fez. No começo, ele não acreditou no que ele estava ouvindo, inclusive de pessoas que ele conhecia. Mas aí ele começou a ouvir, falar, ouvir. Opa, peraí, deve ter alguma coisa. Aí ele começou a observar, ele começou a estudar, né? E acabou por... Vou ler a pergunta de novo, a pergunta do título. Quem sabia que Kardec recebeu comunicações de cerca de 1000 centros espalhados pelos diversos pontos do globo? Ou seja, ele não escreveu 5 obras básicas, estava escrevendo a 6ª, não terminou, né? Terminaram para ele, mas obras póstumas também é importante. Ele não estava escrevendo só para se divertir, não. Ele estudou comunicações de cerca de 1000 centros espíritas. 1000. Ou seja, ele chegou a uma conclusão, é o que fala no Evangelho. Nós não podemos acreditar na palavra de uma pessoa só. Tem que ser um conceito, tem que ser princípios, né, que são ensinados em diversas partes do planeta. Isso é uma coisa que a gente não vê falar em palestra. Poucos falam, a maioria não fala. A verdade, ela é falada no globo, no planeta. A verdade é falada no Brasil, na Argentina, é falada na França, na Itália, na Alemanha, ou seja, na China, no Japão, na Austrália, em várias partes do mundo. Se determinado princípio está concentrado num lugar só, é um grande indício de que não é verdade, de que deve ser uma invenção humana. Então, fica aqui o lembrete. Nós devemos pesquisar. Para terminar, né, eu vou dar um exemplo. Eu fiz mestrado na Unesp, na FCLA, aqui em Araraquara. Fiz mestrado em educação escolar. E lá eu aprendi que uma pesquisa deve ser embasada em bibliografias,
em bibliografia, porque a bibliografia já é estudo que alguém fez sobre o assunto. E o nosso estudo deve ser baseado em fatos também, né? Podemos, por exemplo, fazer uma observação, né, como eu fiz observação, fazer questionários, né, pesquisa. E quanto maior a pesquisa, maior a confiabilidade. Voltando ao exemplo de Kardec. Ele fez uma pesquisa em cerca de 1000 centros espíritas, ou seja, não foi só na França, foi em outros países. Com certeza a Inglaterra, que a Inglaterra é grudada na França, né? Aí, outros países, eu nunca li em quais, né? Mas com certeza na Alemanha e por aí vai, em vários outros países, na Espanha, né? Então, uma pesquisa, volto a repetir, para uma informação, para uma ideia, ou ideias, ou conceitos terem validade, eles precisam estar espalhados pelo mundo, né? Como diz no Evangelho, a universalidade dos ensinamentos, né? E isto vale para a vida, para a vida. Em que nós acreditamos? Nós vivemos com base em que princípios? Os princípios que nós nos servimos para a vida são princípios verdadeiros, baseados na universalidade, na verdade, ou são princípios que simplesmente defendem os nossos interesses materiais? Termino o vídeo por aqui. Agradeço você que assistiu a esse vídeo. Peço que você curta esse vídeo. Peço que assista e curta aos outros vídeos, né? Peço que você acompanhe o estudo do Evangelho. Faça comentários abaixo, perguntas, né, que eu responderei. E peço que você possa adicionar as minhas redes sociais e ver os meus sites, analisar meus livros, quem sabe adquirir. Estão todos abaixo do vídeo. Quem tiver alguma dúvida, é só entrar em contato comigo. Muito obrigado.